Não, mas o F mini, o mini. O mini é da métrica da casca. Então é a métrica minkowskiana. Da borda, exatamente. Minkowski. Tá certo. Exatamente. Então, o que eu estou assim, mais ou menos querendo compreender é a função de Green que você calcula no anti-de-Sitter, ela traz a informação da métrica de anti-de-Sitter. Do lado esquerdo, você já perde a informação da métrica de anti-de-Sitter, porque você, do lado esquerdo aqui, você tem uma teoria puramente conforme. Eu queria saber sobre que forma a métrica de anti-de-Sitter está aparecendo desse lado. Se você calcular a função de Green, lá ela deve ter uma dependência explícita da métrica. E o que essa métrica cai? Então, quer dizer, quando você está no anti-de-Sitter tirando essa métrica, na teoria conforme, digamos, essa projeção holográfica, quer dizer, a invariância conforme já é o reflexo dessa métrica, ou por que a métrica não está aparecendo explicitamente do lado esquerdo? Essa é a minha pergunta. Na verdade aparece, porque no fundo, como eu estou falando desse φ0, ele é definido, o valor de φ em cima da fronteira do M. Ah, entendi. Então você está a fronteira do M, ela tem estrutura de Minkowski. Certo. Ou seja, eu tenho esse que eu escrevi antes. O anti-de-Sitter assintoticamente é um Minkowski. Claro, eu tenho aqui a métrica de Minkowski, vamos colocar assim, mais dz ao h. Repara que a métrica induzida, vamos supor agora que eu fixo uma esfera, uma caixa. Aliás, tem que ser feito assim, porque essa conta dá infinito. Tem que ser regularizada. O que quer dizer que dá infinito? Eu não tenho como fixar φ0 na borda da anti-de-Sitter, porque a anti-de-Sitter não é compacto. Então eu tenho que fixar uma esfera a uma distância finita não é verdadeiro borda da anti-de-Sitter. Eu fixo uma esferinha em um epsilon. Né? Inclusive, a coisa é assim. Se eu escrevo a equação de Klein-Gordon para φ, você vai ver que assintoticamente a solução se comporta como φ mais z a delta mais φ menos z delta menos. Essas potências aqui tem uma que vai ser positiva. Então vai explodir essa solução perto da... Perdão, negativa. Negativa, em z igual a 0 tem a borda. A potência negativa explode. Então eu tenho que regularizar. O que eu estou chamando aqui de φ0 é esse fator que está aqui do lado a menos deste z a desse. Então eu tenho, na verdade, o que se faz é pegar uma esfera que ainda não é a borda. E então veja, qual é a métrica induzida nessa esfera? A métrica induzida nessa esfera é isso aqui. Perdão, ao contrário, desculpa. Esse é isso. É a métrica induzida na esfera. Há um z constante. Entendi. Por outro lado, essa métrica induzida na esfera ela é conformemente plana. A menos um fator conforme. Então, a menos um fator. A métrica dessa esfera é conformemente Minkowski. Tá certo. Aí, nesse sentido, está a informação, porque quando você, como eu te falei, na verdade, para você, o que quer dizer essa prescrição aqui? Deste lado aqui é o seguinte, é aí esse de φ, né? Na aproximação semiclássica, né? A aproximação do WKB, não lembro bem como se chama isso. Esse de φ. Só que esse φ é a solução integral φ0, algum propagador, né, dx, onde esse dx é o valor, ou seja, φ em qualquer ponto dentro do vale, ele é dado pelo valor que tem em φ0 na borda. E essa coisa x aqui nada mais é do que a fronteira de M. Essa fronteira de M tem a métrica Minkowski. Tá certo. Entendi como é que é a métrica. Então, o fato importante é que a métrica é conformemente. Ela é conformemente Minkowski. Então, aquele fator de conforme que dá não interessa, porque finalmente a teoria da borda é uma teoria conforme. Acho que ele pode ser reabsorvido. Você é reabsorvido na teoria. Reabsorvido, entendi. Interessa. Entendi, tá claro, obrigado. Então, o que sobra e o que é substancioso mesmo é essa métrica de Minkowski. Método de Minkowski sobra, tá certo.
E, finalmente, eu queria só, se desse um pouquinho de tempo, só para mencionar, não sei se vocês têm familiaridade com esse tipo de diagrama, pode ser ajuda algumas coisas mais. Se vocês quiserem, não sei se tem 10 minutos mais. Na tempo. Você vai ser claro, tem ônibus, não tem? Tem, mas mais tarde. Você comprou passagem não? Tem, comprei com bastante. Vou ter que dar uma volta, não sei. Então é o seguinte. Suponha, Nicote, isto vamos falar do espaço-tempo que vocês conhecem bem, X e T. Quando eu tenho, a métrica é essa aqui, né? Eu poderia ter um monte de dimensões, mas não importa isso. Em cada ponto eu tenho alguma outra parte que podemos chamar de y quadrado. Mas essa parte não me interessa. É uma outra subvariedade que tem cada ponto. Como eu falei lá, uma esfera. Lembra que cada pontinho lá tinha uma esfera? Agora aqui cada ponto tem uma variedade que tem essa métrica. Mas não interessa. Vamos só fixar atenção nisso aí. Então, eu posso. Esta métrica parece muito com coordenadas cilíndricas. Parece muito, com se fosse assim a métrica. Então, vamos deixar assim por enquanto, mas já me deu uma ideia que eu posso mudar para coordenadas cilíndricas. Suponha agora que eu, por um instante, vou euclidianizar essa solução. O que quer dizer isso? Passar de t a i tal. Então, a métrica euclídea, que provém dessa, é d tal ao quadrado mais d de x ao quadrado. Isso é para o seguinte. Isso aqui, eu agora sei que eu posso escrever em coordenadas cilíndricas. Ou seja, tal é igual a r cosseno θ e, por exemplo, x é igual a r seno θ. Isto é só um truque para saber que eu posso passar de uma métrica a outra. Isso de ter passado do número a imaginário. Para entender bem que eu tenho uma espécie de cilindro aqui. Então, agora, essa mesma métrica eu posso escrever assim. Certo? É métrica de coordenadas polares. Não fiz nada estranho. Se agora eu volto, agora observem que esse θ pode ser pensado como um tempo. Né? Assim como eu. Digamos, agora eu vou fazer o inverso que eu fiz antes. Assim como eu passei aqui, agora que eu escrevi o espaço-tempo nestas coordenadas, vou definir agora, vou dizer que isso aqui é I. Não sei como chamar, T, grandão. Então, isso aqui é ds quadrado igual a R. Voltei a fazer isso, parecido no que dizem, só que em coordenadas cilíndricas da chamada extensão seção euclídea da extensão analítica da métrica de Minkowski. Mais dr quadrado. O que é isso que eu escrevi aqui? Isto é o que se chama, essa é uma maneira diferente de mostrar para vocês, o mesmo espaço-tempo só que em coordenadas de Rindle, coordenadas aceleradas. Simplesmente fiz assim para que vocês vejam como, no fundo, se olha as coisas desde o ponto de vista euclidiano, é nada mais que passar de coordenadas cartesianas em coordenadas polares. Esse t grandão lá é o tempo para um observador que está acelerado e que vê este mesmo espaço-tempo como mas só que ele está acelerado. Ele descreve esse espaço-tempo desde uma perspectiva de alguém que está acelerado. É o espaço-tempo de Rindle. Não, mas é referencial de Rindle. Exatamente. Esse é o sistema de referência de Rindle. Esse t aqui, agora se é um tempo novamente, reparem que eu voltei a um tempo
lorentziano, agora esta métrica é lorentziana, e este é o tempo associado ao observador acelerado. De fato, o diagrama agora é assim. Eu acho que eles chamam de tempo próprio. É o tempo próprio do observador acelerado. Precisamente, eu vou ter aqui hipérbolas. José, fala algo, se quiser acrescentar algo mais ao que eu estou falando, não sei se estou deixando buraco. Não. Beleza. Mas, por exemplo, esse diagrama que eu acabei de fazer aqui é o seguinte. Para R igual a 0, eu tenho um horizonte de eventos. Sim, é certo. É isso aí. Esse R igual a 0 corresponde, algo que não escrevi aqui, mas eu poderia escrever assim, tal quadrado mais x ao quadrado igual a R ao quadrado. Certo? R igual a 0 corresponde a T, corresponde a estas diagonais. Entendeu? Então, esse é o horizonte de eventos para o espaço-tempo de Rinder. Um observador de Rinder só vê um destes lados. Precisamente aqui está o horizonte. Então, tudo isso aqui. Então, agora observemos, pensemos a coisa diferente de como falei lá no Schwarz. Suponham que vocês são um observador acelerado. Esse é o espaço-tempo que vocês veem aqui. Essa é a curva que vocês seguem no espaço-tempo e T é o tempo próprio de vocês. Vocês vão ver só este lado do espaço-tempo. Isso é análogo a um cara que está olhando um buraco negro, que vê buraco negro. Um observador fiduciário, que se chama. Agora, eu posso mudar de coordenadas, ou seja, fazer o inverso que eu acabei de fazer agora, e ir para o espaço-tempo de Minkowski, que não tem nada, é um espaço-tempo plano. Então, se eu sou um observador de Rinder, eu vejo um horizonte de eventos, e se eu sou um observador de Minkowski, está relacionado com uma transformação de coordenadas, nada mais do que isso, eu vejo todo o espaço-tempo estendido. Isso é análogo, observe naquele diagrama. É exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Eu posso ver o buraco negro, e se eu faço uma transformação de coordenadas esperta, eu posso estender meu espaço-tempo a algo similar a isso. Eu posso estender a algo que tem dois bordas. Isso se chama solução estendida ou extensão de Pruska. Certo? Então, beleza. Isso, queria mostrar isso. Uma coisa a mais. Se querem, possam ver como é que se vê aqui o efeito Unruh. Rapidamente. É o seguinte, o efeito Unruh é o seguinte. Esse cara aqui, eu tenho uma teoria de campos definida aqui em Minkowski, qualquer, só que esse cara aqui vai ver uma temperatura. Que esse outro cara que se move no geodésico aqui, que é um cara que é inerciado, ele não vai ver essa temperatura. Então é o seguinte. Suponham que eu tenho uma teoria de campos qualquer, φ, e eu quantizo esse campo. Eu vou ter um hamiltoniano associado a esse campo φ. Então, a função de partição, a temperatura finita, se eu quero calcular, suponho que eu faço termodinâmica agora, tenho um campo φ e quero calcular a função de partição e colocar a temperatura finita. Se calcula como traço de E menos delta H. Isso é igual, isso vocês podem ver, isso é igual à soma sobre todas as configurações do campo φ somada sobre a ação de todas as configurações do campo φ. Perdão, eu não falei em que superfície. Suponha que o campo φ vive em uma superfície espacial vezes R, onde R é o tempo, certo? Então, para calcular a função de partição de um campo, eu tenho que fazer o seguinte: mantenho sigma e a parte do tempo eu passo para o tempo euclídeo, como fiz aí, e ainda por cima identifico um ponto faço um círculo com esse R, com quantifico, se chama.
esse 1. Ou seja, o que antes era o tempo, eu passei para o tempo euclídeo, fiz isto, e ainda por cima identifiquei um ponto com o outro. Entendeu? Fiz um círculo nesse rádio. Essa é uma maneira de calcular a função de partição. Esse tempo imaginário aí não é fictício, não é nada, é uma maneira de calcular a função de partição. Isto é igual, não é uma rotação de Wick, não é um artifício para, vou ao tempo euclidiano, volto. Não volto a lugar nenhum, é isso. Dá para mostrar isso, você pode mostrar se vocês quiserem, é muito simples. Bom, depois podemos mostrar isso se alguém está interessado por que isso aqui é assim. Bom, agora, em um espaço-tempo de Minkowski, suponha que sigma é esse x que eu escrevi aqui. X é esse sigma. Em Minkowski, eu não tenho nenhuma restrição sobre o tamanho que eu tenho que identificar e fazer esse círculo. Não tenho nenhuma restrição. Ou seja, a temperatura... perdão, uma coisa que eu não falei. O rádio desse círculo é o rádio beta. Tem que ser identificado o rádio beta. Então, esse círculo pode ter o rádio que eu quiser. Agora, em Minkowski é assim. Agora, se eu passo, isso também é uma teoria de campos. Eu agora quero ver ela, desde esse ponto de vista, como observador em Rindler. Aqui, observem que não é assim. Esse θ é precisamente a coordenada polar do cilindro. E se tem um rádio definido fixo, θ tem que ir entre 0 e 2π, não tem um valor fixo. Parece uma bobagem matemática, mas é isso. O efeito Unruh é isso. Visto destas coordenadas, o T ele tem necessariamente um rádio de compactificação. E vou explicar por quê. A descrição desse espaço-tempo em coordenadas polares, o θ vai entre 0 e um valor 2π menos delta. Este é um objeto que tem uma coisa aqui que chama singularidade cônica. É um Pagman, entendeu? É um bolo que falta uma fatia. Tem uma singularidade cônica. Imagine que eu identifico esse lado com esse lado, ela fica uma pontinha assim. Ela fica como um cone com uma ponta. Isso dá uma contribuição ao escalar de curvatura dessa regularidade que é singular ali. Tem uma singularidade nesse ponto. Se eu estou descrevendo o mesmo espaço em coordenadas euclidianas, eu não posso passar de uma situação em que eu estou sem singularidade a descrever. Só por mudar de coordenadas é uma situação em que tem singularidade. Então a única forma de evitar essa singularidade é que esse delta vale 0. Ou seja, que realmente o círculo esse deve ser compactificado no valor que precisamente é 2π. Entendeu? Eu poderia ter escolhido esse arranque de coordenadas diferente de 2π, mas não posso, devido a isso, para que o espaço que eu estou descrevendo seja o mesmo que eu estava descrevendo no Minkowski. Isso fixa que a minha temperatura beta, aqui eu estou emitindo todas as unidades, tem que ser igual a 2π. Se fosse 4π, qual é o problema do 4π, 6π, etc? Você está descrevendo outro espaço, você estaria cobrindo o plano mais uma vez. Assim, não tem problema nenhum. Se você tivesse dito, meu problema é 2 planos ou 2 comprimentos de espaço-tempo, tudo bem, esse seria o teu problema. Agora, se você partiu desse aqui, de descrever um campo, eu estou quantizando um plano, e eu quero ver esse mesmo campo nesse mesmo plano, depois, mas visto por um cara que está se movendo aqui. Agora, esse problema tem uma descrição em coordenadas polares dessa maneira e isso me obriga, para eu não ter singularidades cônicas, digamos, que se chamam cônicas, me obriga a que esse período seja algo fixo. E isso tem que ser 2π. A maneira, mas isso aqui é uma maneira muito simples, me parece, de descrever um fenômeno que muitos acham que é. Mas tem uma conta mais explícita, dá para fazer... encontrar soluções de um campo escalar imensa métrica, etc., ver a transformação de Bogoliubov entre um coeficiente e outro e tal. Mas uma maneira simples de ver esse fenômeno é aqui. É dessa maneira, me parece. Então, só para vocês entenderem como,
eu não me passo tempo só por mudar de coordenadas, eu posso agora. E quantizar o campo, hein? Detalhe, eu estava quantizando um campo. Se eu não tivesse quantizado um campo, essa conta não faria sentido. Eu tenho que quantizar um campo, não é simplesmente um fenômeno de coordenadas. Eu vou ver uma distribuição desse campo e uma distribuição térmica que corresponde a uma temperatura beta que é igual a 2π, no caso. Terrível. Bom, isso, acho que vamos, por enquanto. Tem muitas mais coisas, gente, não dá. Você relacionou a temperatura do banho térmico do efeito úmido que está relacionado com a carga acelerada, isso? Claro, ou seja, um cara é assim, o efeito Unruh é assim. Um cara que está acelerado, ele descreve partículas. Então. As partículas, na descrição dele, são criadas, são criadas a partir de um estado de vácuo, que esse estado de vácuo ele já tem um banho, não sei, como se explicar fisicamente, como é que um efeito Unruh, como é que o cara vê? Ele tem um detector de partículas e ele vê partículas em um espectro acelerado, é um espectro de Bose-Einstein, um espectro de Bose-Einstein. Ou seja, ele vê uma distribuição para cada energia dessa partícula que vai como mais beta N. Esse cara vê uma distribuição de partículas vindo de toda a direção. Tem essa distribuição. Não sei como falar. E aí ele identifica, poxa, tem um número aqui. Ajusta, faz um quadrado de mínimos e acha beta. E beta corresponde. Aqui eu coloquei todos em unidades, mas é temperatura, creo que não lembro, mas a aceleração sobre 2π, acho. É a temperatura. Não sei se é assim ou 2π está aqui, não lembro. Não lembro. Mas é isso aí. Temperatura é isso. Esse 2π aparece assim, no inverso. Carlos, eu não posso fazer também. É que você apagou os limites ali, aquela dicionária, né? Nas constantes. Não só subindo, né? Se você sobe lá para a teoria de cordas, na verdade você tem, entre aspas, dois limites, né? Você tem o limite em que você cai na teoria de campos, tem o limite em que você cai você só faz uma coisa clássica, né? Sim. Como é que funciona isso? Porque você falou que lambda, quando é limita fortemente acoplado, o lambda é grande, né? Na verdade, o lambda é o que se torna a verdadeira constante de acoplamento da teoria de Leibniz, mais que o G de Leibniz, porque para N muito grande, você fica só com diagramas planares. Eu não sei muito bem como funciona isso, confesso. E os diagramas planares são todos controlados pela constante lambda. E lambda é o que funciona sempre, está aparecendo na frente como constante de acoplamento nesses diagramas. Acaba que G de Leibniz perde e o que passa a ser importante como acoplamento é o lambda. Certo. Não, porque, exato. Mas isso no limite N grande. Quando N não é grande, aí você tem diagramas que não são planares, que são topologicamente complicados, assim, entendeu? Passa um por cima do outro. Certo. Não, porque é o seguinte, é que você apagou, se eu me lembro bem, né? Tudo bem, mas você tem um lambda fortemente acoplado, né? Desculpa, grande, né? E do outro lado você tem o lambda que seria R4 sobre alfa prime. Sim. Né? Aí você argumentou que o lambda muito grande do outro lado era que o R era muito maior que alfa prime, então na verdade você não tem acorda, né? Acorda-se todo é pontual, é como se fosse um pontinho. Então, mas isso significa que você foi para a supergravidade, né? Exatamente. Não significa que você ainda só precisa considerar as clássicas. Você poderia ter correções de nível superior. Exatamente isso, é verdade o que você falou. Você é um limite que chama-se aproximação de supergravidade. Sim, mas aí ainda não é supergravidade clássica, assim, não é clássico, ainda tem correções. Não, tem correções em alfa prime. Não, tudo bem, mas a correção em alfa prime você jogou fora, entre aspas, porque sim, fica muito você esqueceu a corda. Isso, então finalmente ficou com supergravidade que é de Einstein.
Ou, digamos assim, esqueça do super, é gravidade de Einstein. A tua teoria é gravidade de Einstein. É quântica ainda. Pois é, tem quantos ainda? Tem o GS. É justamente o que eu vou chegar. Ainda tem o GS. Para ser clássico. Mas GS vazio também. Quando Ah, pois é, por isso que eu claro, porque no fundo é isso. Eu não expliquei bem esse limite, na verdade. E me enrolei. Essa parte eu me enrolei um pouco. Você tem G de min, N. Isso é lambda. Quando N vai infinito, necessariamente G de min vai ser. Mas sobrevive a constante lambda, que é a verdadeira constante efetiva da teoria de campo. Quando esse limite vai a zero, o GS vai a zero. Então, a tua teoria, por esse motivo, vira quase teoria clássica da gravidade. Mas, na verdade, se eu considerasse a teoria para n finito, a princípio tu viu que a conjectura também é conjectura para qualquer n. Né? Se eu considerasse n finito, eu deveria quantizar, deveria considerar interações das cordas. Ela é adimensional? Ou ainda tem um fator, uma dimensão de massa? Não sei. O lambda para ver se não vem de Esse é o buraco da minha vida, pensar nas dimensões. Eu nunca penso em dimensões, mas tem que ver isso, não sei. Não, eu creio que esse está certo, assim, como eu copiei isso. Não, eu deveria ser dimensional. É adimensional, né? Eu diria que sim. Aí é uma curiosidade. Enquanto a essa conjectura, você sabe se alguém alguma prova? Não prova, mas tentou ver como é que funciona isso lá em cima? Lá em cima é o quê? O que? Lá em cima vai dizer o seguinte: a nível da teoria de corda 2B e indo para a parte superior sem. Sim, como eu falei antes, a questão é ver. Não, peraí, não sei se entende. Você diz a quântica, a versão quântica. Isso, sem fazer esse limite, sem ver a conjectura. Sim, tem muito pouca coisa feita para N diferente de infinito. Creio que até onde eu sei, justamente muita gente está interessada no aspecto diferente que eu me interesso, que é calcular coisas, por exemplo, QCD. E QCD seria como, algo assim como pensar em N não indo infinito. N é infinito. E até onde eu sei, eles usam infinito, N igual a infinito, como aproximação a QCD, ou seja, porque não deve ser fácil fazer nada em N infinito. Até por isso os diagramas não planares contribuem. Então, a princípio, parece que esse limite é bom e é uma espécie de aproximação, porque você poderia, como eu falei antes, fazer contas na teoria da gravidade clássica que tinha, calcular superfície, ali, curvinhos e tal, e deduzir coisas de uma teoria quântica para N grande. E aí considerar isso uma aproximação para QCD ou alguma teoria com cordas. E uma coisa que eu ia falar aqui, só que isso que eu tinha convencido vocês que uma métrica corresponde a um estado, é precisamente que isto vai como é a menos M de x'. Reparem que O é um operador qualquer, assim que não depende disso. Mudando esse estado aqui, está em correspondência 1 a 1 com mudar a distância entre os dois pontos. Então, dado uma métrica clássica, eu tenho essencialmente o único que eu posso mover do lado da teoria de campos é o estado aqui. Esses operadores são operadores que têm M. O único que tem, esse operador vai determinar qual o valor desse M. Mas a distância depende, e para variantes pontos, só depende de que estado eu tenho aqui. E a distância é a métrica clássica. Bom. Mais alguma coisa aí que vocês gostariam de perguntar? Vamos falar. Isso é horário, não tem problema. Ô Marcelo? Eu acho legal assim, porque como eu falei, eu estudei isso há, deve ser 2, 3 anos que eu estou estudando. E, por exemplo, meu interesse é esse que eu falei lá, aquela coisinha lá, teve a ver com o que eu fiz. Aí me meti um pouquinho no que eu fiz. Eu acho mais interessante isso, entender como, de que maneira, eu acho um problema interessante para a gravitação quântica, de que maneira um estado quântico, uma teoria de mecânica quântica que não tem gravidade,
codifica ou tem codificado aí dentro aspectos da geometria, da conectividade, da causalidade, etc. Esse é o problema que eu estou agora, mas não vale a pena falar agora, mas o que eu estou assim, e que não é fácil, digamos, não tem muita coisa feita. Geralmente, como eu falei, a maioria da literatura está no sentido inverso. É dizer, eu, como eu falei antes, coloco um campo, coloco coisas na antecita, é tudo clássico, e posso calcular coisas de uma teoria quântica que é desconhecida para mim e que não saberia quantizar porque é muito acoplada, fortemente acoplada. E aí, pessoal, aí tem um monte de coisas novas, se quiserem eu até falo, mas, por exemplo, a entropia do entanglement tem uma fórmula muito famosa recentemente, que é a fórmula de Takajanagi Ryu, são dois um japonês, obviamente, Takajanagi e Ryu, que generaliza aquela lei de entropia que eu falei lá, e diz que a entropia do entanglement, na teoria de campos que vive no Bohr, tudo isso sempre é teoria de campos, é dada pela área sobre 4, mas já não do horizonte. Suponha que não tem buraco negro, não tem horizonte, não tem nada, um espaço-tempo bonitinho, não tem nada. Já não do horizonte, a área de uma superfície extremal que vive dentro da teia-cita. Ou seja, vamos fazer um desenho. Vou apagar alguma coisa que você não entender nada. Suponha que minha teoria de campos vive em essa variedade aqui. Então eu suponho que eu escolho um subconjunto de grau de liberdade, tá? E aqui o complemento. Como eu falei, expliquei lá em cima, eu posso calcular a entropia do entanglement desse subconjunto de grau de liberdade com esse outro. É a entropia do A, que é traço de ρA logaritmo de ρ. ρA é a matriz de densidade reduzida do estado, de um estado psi, onde esse estado psi representa um espaço-tempo aqui dentro, lembra? Tem um espaço-tempo fictício. Agora, o que quer dizer superfície extrema? Quer dizer calcular uma geodésica, simplesmente isso. Eu posso calcular a entropia deste subsistema com relação a este, calcular uma superfície geodésica neste espaço-tempo clássico, chamado sigma zero. Em vez de ser uma geodésica, uma curva, é uma superfície, tem várias dimensões. Então a área dessa superfície, dividida em 4, é o que dá a entropia do entanglement desse subconjunto com isso. Esse Takajanagi e Ryu não mostraram. Isso é uma coisa muito comum nesse mundo desse. É tudo experimental. Assim. Você calcula uma coisa de um lado, calcula uma coisa 3 ou 4 vezes. Se bater as 3 ou 4 vezes, é teorema. Vira uma conjectura, né? Vira conjectura, teorema. Mas, também para não ser injusto, recentemente alguém fizeram uma prova, um aluno de Madacena com Madacena, esse ano, que conseguiram demonstrar isso. Já tinha havido uma prova, só que era heurística. Poxa, esqueci do Bruce, o nome do Bruce. Ele tinha feito uma prova, mas fazia uma assunção que não era muito. E agora esse Leukowitz, que creio que chama o aluno de Madacena com Madacena, fizeram um paper esse ano que mostraram isso. Em geral, em caso da antidecita. Mas o cara já conjectura que vale para qualquer espaço-tempo holográfico, não somente antidecita. Mas é legal porque, observe, uma conta que é super difícil em uma teoria de campo, muito acoplada e tal, calcular entanglement, é super. Tem uma fórmula, isso é o que as pessoas chamam na literatura de fórmulas holográficas para calcular determinada coisa. Quando tem uma fórmula holográfica é o seguinte: algo daqui que é uma teoria quântica, que não se sabe calcular porque é uma teoria muito acoplada, você calcula fazendo uma conta clássica nesse espaço-tempo aqui, no interior, no palio. Esse é o barato dessa história toda, eu acho. Quando alguém quer fazer cálculos. O problema de tudo isso é quando você, como tem sido o caso que eu tenho tentado fazer, quando você não quer meramente fazer cálculos, não quer construir alguma coisa nova, assim, diferente. Aí é complicado. Aí não tem guia, como eu falei, não tem maneira de demonstrar as coisas em cima de coisas que já não foram demonstradas. Então é difícil. E que seja tomada seriamente, sobretudo.
alguma pergunta? O Marcelo, você já deve ter cansado de uma perguntinha final, Sim. por exemplo, essa equivalência de uma teoria quântica conforme no lado de uma teoria de gravitação luz. Suponhamos, por exemplo, que no espaço, no bulk, onde você tem a teoria de gravitação clássica, você possa ter diferentes formulações. Por exemplo, você pode ter uma teoria de gravitação tipo Einstein, você pode ter uma teoria de gravitação tipo Chern-Simons, você pode introduzir termos que deem, né, por exemplo, curvatura, potências da curvatura. Então, à medida que você manipula, né, com as suas construções de teoria de gravitação no bulk, quais são as repercussões na teoria quântica de campos? Por exemplo, se você introduzir... Se você modificar, deformar a teoria dele. Se você vai deformando a gravitação, por exemplo, se você introduzir termos de derivados superiores, tipo termos de curvatura quadrada, aqueles tipos de Gauss-Bonnet, você vai introduzir parâmetros com dimensão de massa então, do lado. Em 2010 nós fizemos um paper que justamente mostra esse item aí que diz embaixo causal, tá vendo? Ah, sim, a penúltima. Para fazer isso, nós mostramos isso no caso de Gauss-Bonnet. Não fizemos, na realidade. Sei. Então, é um ponto importante que tocou. Como o Ricardo explicou, o limite de supergravidade ele acontece realmente. A conjectura original de Maldacena é que o limite de gravidade ele é Einstein. Mas tem-se entendido assim, na literatura e tal, que é uma questão de grau de liberdade, não interessa que teoria tem de gravitação. Tem pessoas, eu não trabalhei nisso, nem vi muito esse respeito, mas eu sei que tem gente que usa qualquer gravitação. Tem até a de Horava, por exemplo. Certo. Teoria da gravitação de Horava, por exemplo, tem gente que faz. De qualquer forma, aquela receita que eu estava falando agora, de calcular a função de partição do grau da gravidade, da teoria clássica, essa receita funciona igual. De fato, a gente usa essa mesma receita na teoria de Gauss-Bonnet. A teoria de Gauss-Bonnet é um caso diferente, porque até pode ser motivada, porque como é uma teoria que se dá em teoria de cordas também. Então poderia ser motivada para certos valores, regimes dos parâmetros que eu falei antes. Para correções em alfa prime, eu tenho teoria que são de derivado superior, no fundo. Se eu considero cordas, correções em cordas, posso até motivar uma teoria que é diferente da de Einstein. Então, por um lado, na versão original da conjectura é Einstein mais cordas. Então, esse mais cordas pode me dar Gauss-Bonnet e coisas assim. Por outro lado, tem gente que não está nem aí para isso e diz, vou pegar uma gravidade qualquer, uma teoria qualquer, que seja anti-de-Sitter. O problema é anti-de-Sitter. Anti-de-Sitter, assintoticamente, você não sai disso. Entendi, estou entendendo. É a única coisa que está bem formulada, porque tem a ver com assimetrias, não tem como sair disso. E conforme a física. E a única coisa que tem ligação com conforme, né? Claro. Quer dizer, tendo anti-de-Sitter, você garante a corrente. Ele mexe à vontade, mas sim, o anticonforme permanece. Então, a condição assintótica é sempre anti-de-Sitter. Obviamente que as pessoas fazem até raciocínios pensando, se tem outra condição assintótica, vai mudar, vai ser outra teoria que não é mais conforme. Vai ser outra teoria. Mas também dá para pensar isso. O importante é que parece que a lógica holográfica funciona sempre da mesma forma. Muda a teoria da gravidade, talvez já não possa pensar mais que a teoria conforme. Claro. Porque essa foi a versão de Maldacena primeiro. Um ano depois, não, menos um ano depois. Isso foi em 97, 90. Em fevereiro de 98, o Witten fez essa proposta lá da fórmula. Mas aí, nessa proposta, generaliza a conjectura. E diz o seguinte, qualquer gravidade quântica em anti-de-Sitter corresponde a alguma teoria conforme. Ou seja, aí está um pouco a resposta que você dá. Exatamente, qualquer gravidade. Witten propõe uma versão forte da conjectura, que é até que qualquer gravidade quântica que eu puder formular consistentemente no bulk, que seja sintoticamente anti-de-Sitter, vai corresponder a alguma teoria conforme na conta. Não necessariamente aquela que eu falei. Não entendi, porque a questão toda então deve ser isso.
Se você tiver anti-de Sitter e anti-de Sitter for consistente com qualquer teoria de gravitação, anti-de Sitter é que é a matriz fundamental para te dar autoforme, né? Parece que está relacionado com isso. Assim como eu falei agora que o fato de mudar o fundo está relacionado com a escolha do estado na teoria, que eu vou fixar no estado da referência, no estado inicial, né? O vácuo. É claro, tá? Parece que você falou aí, foi muito interessante, né? Porque ele generalizou, né? Isso é interessante, porque do lado de cá, né, você tem o Young Mills, S-Wayne, então você pode mapear, inclusive, acho que a motivação um pouco mais assim é mapear aquela questão que você tem, né, N de 3 planos, aquela coisa toda, né? Sim. É daí que surge isso. Na verdade, ele exatamente a conta original surgiu disso, né? Supor uma coleção apertada de N brancas e tomar limite numa direção e tomar limite na outra e cair em uma teoria ou na outra. E aí veio a conjectura. E aí caiu no em tipo 2B e anti-de. Aí você falou que o item generalizou, né? Essa generalização... Não sei se é que generalizou, propôs algo mais forte. Não, sim, ok. Mas então isso significa que, por exemplo, se eu mudo aquela teoria de campo, então assim, eu estaria de alguma maneira mudando a configuração aqui, né? Sim. Como aquela teoria de campo corresponde a N branca, N determinada, essas coisas todas, se eu mudo a teoria de campo aqui, eu vou mudar essa configuração, então supostamente do outro lado também mudaria. Então talvez não seja mais tipo 2B, sei lá. Claro, aí que está. Porque o item fala, qualquer gravidade quântica, poderia dizer que não tenha mais cordas ainda no assunto. Inclusive você não... Claro, ele diz, eu tenho gravidade. Agora eu quantizo essa gravidade. Não sei, de alguma maneira, suponho que a gente sabe fazer loop quantum gravity bem formulado, faz loop quantum gravity. Ele diz que essa teoria vai ser equivalente a uma teoria conforme que vai viver na borda. Qualquer, já não só de cordas que propõe Madagascar. Esse é forte pra caramba. Então é muito mais forte. Qualquer gravidade quântica bem definida de vai ser, é como se fosse uma sombra dessa teoria na borda, vai ser um conforme efetivo. Talvez já, seguramente já não vai ser mais aquele Yannis, Swain, vai ser alguma outra. Mas uma outra teoria conforme, né? Algum outro acoplamento, vai saber como é que é. Então ele extrapolou, né? Ele já falou que já saiu de borda, né? Sim, ele na verdade, não fez a formulação assim, mas disse que ele se esperar isso, que para qualquer coisa funcione sempre. Na introdução comenta isso, nesse paper de anti-de Sitter e holografia, de 98, fevereiro de 98. O trabalho de vocês, Marcelo, você falou que pode interessar o Luiz. Nós fizemos dois. Uma é isso que eu acabei de falar aqui, tem a ver com isso. Não é só isso, porque eu usei isso para mostrar que havia evolução unitária, que havia uma maneira de escrever unitariamente na teoria da borda como se forma um buraco negro. Usando esta brincadeirinha que eu mostrei aqui. E há o outro trabalho que acho até mais, muito mais, convencional. Que a gente pegou uma teoria de Gauss-Bonnet, não sei se, e calculamos, aplicamos aquela receita física e calculamos. Era um wormhole. Perdão, uma coisa que eu não falei. A solução de gravidade era parecida a isso, só que aqui, em vez de estar cortado aqui, você pode passar do lado do outro. Tem dois bordos iguais, tem um wormhole de verdade. Em gravidade de Einstein não tem wormhole. Você sabe que viola a causalidade passando do lado do outro. Não tem como. Em Gauss, em correções, Gauss-Bonnet e tal, tem soluções assim suaves, que dá para passar de um lado ao outro e não tem violação da causalidade. Então, o que a gente fez? Aplicou aquela receita e mostrou que isso acontece se somente se, isso é interessante, estas duas teorias não são mais desacopladas. Estão acopladas. Há uma espécie de acoplamento no local entre uma e outra. Então, com isso, mostramos que a conexão causal de duas regiões de espaço-tempo agora está relacionada com a estrutura de interação destas duas teorias. Interessante. É isso. Isso é interessante. Dá uma olhadinha nesse trabalho aí. Isso é 2010.
familiar, né? Tá certo. Bom, gente, agradecer o Marcelo, né? Agradecer a atenção também da audiência.